E se o maior explorador dos oceanos tivesse encontrado algo que a humanidade não deveria saber? Existe uma pergunta que persegue pesquisadores, jornalistas e apaixonados pela história do século XX há mais de 50 anos. Uma pergunta simples, mas perturbadora. O que fez Jacques-Yves Cousteau, o homem que dedicou toda a sua vida a revelar os segredos do mar, que acreditava que a ciência pertencia a todos, que nunca guardou uma descoberta para si mesmo, calar-se para sempre sobre uma única expedição? Uma expedição, uma só, de todas as centenas que realizou. Por que justamente essa? O inverno de 1972 começou como qualquer outro para os milhões de telespectadores que acompanhavam as aventuras do Calypso nas telas de seus televisores. Em Paris, em Moscou, em Buenos Aires, em Lisboa, famílias inteiras se reuniam em torno dos aparelhos para assistir ao homem do gorro vermelho mergulhar nas profundezas e trazer à luz as maravilhas escondidas sob as ondas. Cousteau não era apenas um cientista, era um sonho. Era a prova viva de que o ser humano podia conquistar não só o espaço, mas também o abismo. E então, sem aviso, ele desapareceu das telas. Não fisicamente. Cousteau continuou vivo, continuou trabalhando, continuou dando entrevistas. Mas sobre a expedição à Antártica de 1972, a que durou de janeiro a março, a que foi oficialmente descrita como um estudo da fauna antártica e das correntes frias, não saiu uma palavra, nenhum documentário, nenhuma publicação científica, nenhuma conferência de imprensa. Quando os jornalistas perguntavam, o capitão desviava o olhar e falava de dificuldades técnicas, de dados que ainda precisavam ser processados. E depois simplesmente parou de mencionar aquela expedição, como se ela nunca tivesse existido. Para quem acompanhava o trabalho de Cousteau de perto, aquele silêncio era ensurdecedor. Mas havia algo ainda mais perturbador. Nos arquivos da Estação Polar Soviética Mirny, preservada entre papéis amarelados e registros de décadas, existe uma radiograma datada de 15 de março de 1972. Escrita à mão pelo chefe do serviço meteorológico da estação, ela diz o seguinte: observamos o navio Calypso, coordenadas 66 graus, 44 minutos de latitude sul, 140 graus, 1 minuto de longitude leste. Comportamento incomum. Solicitamos autorização para contato. A resposta de Moscou chegou apenas 48 horas depois. O que aconteceu naquelas 48 horas é uma das maiores interrogações da Guerra Fria. Para compreender o peso daquele silêncio, é preciso entender o que o nome Jacques-Yves Cousteau significava no mundo daquela época. No Ocidente, ele era um herói da ciência, um poeta do oceano, um homem que havia inventado o equipamento de mergulho autônomo durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto o resto do mundo se destruía. Mas na União Soviética, aquela nação que havia enviado o primeiro homem ao espaço, que acreditava fervorosamente no poder da razão científica, Cousteau ocupava um lugar quase sagrado. Se Gagarin havia conquistado o cosmos, o francês do gorro vermelho havia conquistado o oceano. Seus documentários passavam no horário nobre da televisão central soviética. Nas salas de estar de Leningrado, de Kiev, de Novosibirsk, as luzes se apagavam quando começava a odisseia subaquática da equipe Cousteau.
Crianças sonhavam em ser oceanógrafos. Professores usavam os filmes como material didático. Acadêmicos citavam suas descobertas em congressos científicos. Cousteau havia conseguido o impossível: tornar a ciência emocionante para todos, da criança ao acadêmico, do operário ao general. E o princípio que guiava toda a sua obra era um só, simples e inabalável. Cada expedição do Calypso se tornava um documentário. Cada descoberta, patrimônio da humanidade. Sem exceção, sem segredos. Em 20 anos de exploração, ele nunca havia quebrado essa regra. Até 1972. O que aconteceu naqueles meses de janeiro a março, nas águas geladas que cercam o continente mais misterioso do planeta? O que viram os olhos daquele homem que havia mergulhado em todos os oceanos do mundo, que havia enfrentado tubarões e tempestades e abismos escuros como a morte, para fazê-lo voltar diferente, mais velho, mais pesado, mais silencioso? Existem documentos, existem testemunhos, existem arquivos que permaneceram fechados por décadas e que agora, aos poucos, começam a revelar fragmentos de uma história que poucos conhecem e que muitos prefeririam continuar ignorando. Esta é essa história. E ela começa com uma pergunta que o próprio Cousteau fez à sua equipe em fevereiro de 1972, em algum lugar entre os icebergs do Oceano Antártico. Estamos sozinhos neste planeta? Ou existiram outros antes de nós? Ninguém respondeu, porque a resposta já estava a 600 metros de profundidade, esperando por eles no fundo escuro do mar. Aguardo seu sinal para continuar com a parte 2. Jacques-Yves Cousteau nasceu em 11 de junho de 1910, numa pequena cidade francesa chamada Saint-André de Cubzac, filho de um advogado que viajava muito e de uma mãe que lhe ensinou a observar o mundo com curiosidade. Desde criança, a água o fascinava, de um modo que ele próprio dizia não conseguir explicar racionalmente. Não era um medo, nem uma atração comum. Era algo mais profundo, como se o oceano fosse um chamado que ele havia recebido antes mesmo de nascer. A vida tentou empurrá-lo para outros caminhos. Seguiu a carreira de oficial naval, tornou-se piloto, planejava uma vida de disciplina militar e céu aberto. Mas um acidente de carro, em 1936, quase lhe custou os braços. E enquanto se recuperava, nadando diariamente no mar Mediterrâneo para reabilitar os membros feridos, Cousteau colocou pela primeira vez um par de óculos de natação submarinos emprestados por um amigo e mergulhou a cabeça debaixo d'água. O que ele viu naquele momento mudou tudo. Não apenas a sua vida, a vida de milhões de pessoas que ainda nem haviam nascido. Ele descreveu aquele instante em suas memórias com uma simplicidade que ficou famosa. Abriu os olhos e viu o paraíso. Naquelas águas transparentes do sul da França, entre rochas cobertas de algas e peixes que nadavam sem pressa, Jacques-Yves Cousteau encontrou a sua missão. O problema era que o paraíso era inacessível. Naquela época, mergulhar fundo e por tempo suficiente para explorar o fundo do mar era impossível. Os equipamentos existentes eram primitivos, desconfortáveis
e perigosos. Era preciso carregar pesados capacetes de metal, depender de mangueiras conectadas a navios na superfície, confiar em tecnologias que mais pareciam instrumentos de tortura do que de exploração. Cousteau não aceitou essa limitação. Em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, enquanto a Europa sangrava e cidades inteiras eram reduzidas a cinzas, ele e o engenheiro Émile Gagnan desenvolveram juntos o que chamaram de Aqualung, o primeiro equipamento de mergulho autônomo da história. Um cilindro de ar comprimido nas costas, um regulador que ajustava automaticamente a pressão do ar à profundidade, uma máscara cobrindo o rosto. Simples, revolucionário. Com aquele invento, qualquer pessoa treinada podia descer até 30, 40, 50 metros de profundidade e permanecer lá por minutos que pareciam uma eternidade. O oceano havia sido aberto, não apenas para cientistas, não apenas para militares, não apenas para os ricos que podiam pagar por expedições grandiosas, para todos. E essa foi sempre a obsessão central de Cousteau. Todos. A ciência devia pertencer a todos. A beleza do fundo do mar devia ser acessível a todos. O pescador que nunca tinha largado uma rede, a professora primária que nunca tinha visto o mar, o menino soviético que assistia à televisão numa cidade sem costa. Todos mereciam conhecer aquele mundo escondido sob as ondas. Em 1951, Cousteau adquiriu um velho dragaminas britânico descartado pela Marinha. Pagou uma quantia modesta por aquele casco enferrujado e mandou transformá-lo num navio de pesquisa. Deu-lhe o nome de Calypso, em homenagem à ninfa da mitologia grega que habitava uma ilha misteriosa e guardava segredos que os mortais não podiam compreender. O nome era uma premonição, embora ninguém soubesse disso naquela época. O Calypso tornou-se a sua casa, o seu laboratório, o seu palco. Nos 20 anos seguintes, o navio percorreu todos os oceanos do planeta, o Mediterrâneo e o Atlântico, o Pacífico e o Índico, o Mar Vermelho e o Ártico. Cousteau filmou tudo. Cada expedição virava um documentário. Cada documentário era transmitido para dezenas de países. Cada imagem do fundo do mar que chegava às telas de televisão causava o mesmo efeito: espanto, encantamento e uma vontade irresistível de saber mais. Mas em nenhum lugar do mundo o impacto de Cousteau foi tão profundo e tão genuinamente emocional quanto na União Soviética. É preciso entender o contexto para compreender por quê. A sociedade soviética dos anos 60 e 70 era, em muitos aspectos, uma sociedade faminta de maravilha. O sistema impunha limites rígidos ao que as pessoas podiam ler, assistir, pensar. As fronteiras estavam fechadas. As viagens ao exterior eram um privilégio de pouquíssimos. O mundo além do bloco socialista existia apenas em fragmentos, em rumores, em traduções cuidadosamente selecionadas. E então chegava Cousteau, um homem de outro mundo, literalmente, porque o fundo do oceano era um mundo completamente diferente de tudo que qualquer ser humano havia visto antes. E ele mostrava esse mundo sem ideologia, sem política, sem bandeira. Mostrava apenas a beleza, apenas a ciência, apenas o espanto de existir num planeta coberto de água
que ainda guardava tantos segredos. Para o cidadão soviético médio, Jacques-Yves Cousteau significava algo muito próximo do que Yuri Gagarin representava. Se Gagarin havia subido para o espaço e provado que o ser humano podia alcançar as estrelas, o francês do gorro vermelho desceu às profundezas e provou que havia um universo inteiro esperando ali embaixo, a poucos metros da superfície do mar. O gorro vermelho de Cousteau era tão icônico quanto o capacete do cosmonauta. Quando a televisão central soviética anunciava um novo episódio de A Odisseia Subaquática da equipe Cousteau, as famílias apagavam as luzes dos apartamentos para ver melhor a imagem nos televisores Rubin e Horizonte. As crianças ficavam de pijama, sentadas no chão com os joelhos dobrados, olhando fascinadas para aquelas criaturas luminescentes que viviam no escuro eterno dos abismos. Os adultos ficavam em silêncio, e esse silêncio era diferente do silêncio habitual diante da televisão. Era o silêncio de quem está diante de algo sagrado. Cousteau havia conseguido o que poucos artistas, escritores ou cientistas conseguem na vida: tocar algo universal no ser humano. Aquela curiosidade primitiva, aquele instinto de perguntar o que há além do horizonte, o que existe sob a superfície das coisas. E o seu princípio era inabalável, conhecido por todos que trabalhavam com ele e por todos que o acompanhavam de longe. Cada expedição do Calypso se tornava um documentário, sem exceção, sem segredos. Quando o navio voltava ao porto, as câmeras já haviam registrado tudo. Quando as imagens eram reveladas e montadas, o documentário ia para a televisão. Quando o documentário ia para a televisão, o mundo inteiro sabia o que Cousteau havia encontrado. Era um pacto silencioso com a humanidade, e ele o honrou durante 20 anos consecutivos, através de guerras e crises políticas e mudanças de governo e todas as convulsões do século XX. 20 anos, dezenas de expedições, nenhuma exceção, até a expedição à Antártica de 1972. O filme nunca foi lançado, os dados nunca foram publicados, as fotografias nunca apareceram, e o homem que havia prometido ao mundo inteiro que o oceano não guardaria segredos diante de suas câmeras, passou os 25 anos seguintes mudando de assunto toda vez que alguém pronunciava a palavra Antártica. Aqueles que conheciam Cousteau de perto sabiam. Esse silêncio não era acidente, não era esquecimento, não era preguiça nem descuido. Era uma decisão. Uma decisão tomada por um homem que havia visto algo que o abalou tão profundamente que preferiu carregar o peso daquele conhecimento sozinho, até o fim da vida, a partilhá-lo com o mundo que tanto amava. E a pergunta que não sai da cabeça de ninguém que estuda essa história é simples e terrível ao mesmo tempo. O que pode ser tão grande, tão impossível, tão perturbador, que o homem que nunca guardou um segredo decidiu guardar justamente esse? O outono de 1971 chegou a Marsella com a frieza habitual do Mediterrâneo em outubro, e com ele vieram os primeiros sinais de que algo diferente estava sendo preparado a bordo do Calypso. Para quem não conhecia Cousteau por dentro, de perto, nos detalhes do seu método de trabalho, talvez não houvesse nada de particularmente estranho nos movimentos daquelas semanas. Mas para os que o acompanhavam há anos, para os membros veteranos da equipe, que conheciam cada gesto do capitão,
Cada hábito, cada ritual que precedia uma grande expedição, havia sinais claros de que desta vez algo era fundamentalmente diferente. Cousteau planejava suas expedições com a minúcia de um arquiteto e a paciência de um monge. Meses antes da partida, já havia conferências de imprensa anunciando os objetivos. Já havia convites enviados a jornalistas e fotógrafos. Já havia conversas abertas com oceanógrafos e biólogos de todo o mundo sobre as questões científicas que a expedição pretendia responder. Era parte do princípio que guiava toda a sua obra. A ciência pertencia a todos, e isso começava muito antes de o navio deixar o porto. Começava no momento em que a ideia da expedição nascia, e Cousteau a partilhava com qualquer pessoa que quisesse ouvir. Mas no outono de 1971, não houve conferências de imprensa. Não houve convites a jornalistas. Não houve conversas abertas com a comunidade científica internacional. Houve, em vez disso, reuniões fechadas. Portas que se fechavam quando alguém se aproximava. Vozes baixas nos corredores do navio. E Cousteau, com um olhar que os membros da equipe nunca haviam visto nele antes, concentrado para dentro, como se estivesse processando uma informação que ainda não havia conseguido digerir completamente. O primeiro sinal concreto de que algo incomum estava acontecendo veio através de um documento que só viria a ser parcialmente desclassificado em 2010. Um relatório da inteligência militar francesa mencionava, quase de passagem, numa frase que parecia destinada a passar despercebida entre páginas e páginas de burocracia. O capitão Cousteau solicitou acesso a materiais cartográficos da Marinha de Guerra referentes às águas antárticas. Justificativa oficial. Preparação de expedição científica. Pedido atendido mediante autorização do Ministro da Defesa. Cartas militares de alto sigilo. Para estudar pinguins. Para registrar correntes frias e fauna marinha. Qualquer pessoa com alguma experiência em expedições oceânicas perceberia imediatamente a contradição. As cartas náuticas comuns, disponíveis publicamente, eram mais do que suficientes para qualquer pesquisa científica legítima sobre a fauna antártica. As cartas militares existiam para outro tipo de missão. Serviam para mapear profundidades específicas, identificar estruturas no fundo do mar, localizar anomalias que os mapas civis não registravam. Cousteau sabia disso melhor do que ninguém, e mesmo assim a solicitou, e recebeu, com autorização do próprio ministro da Defesa. Nas semanas seguintes, os membros veteranos da equipe foram notando outros detalhes que não encaixavam no padrão habitual. André Laban, o chefe de mecânica do Calypso, um homem que havia trabalhado ao lado de Cousteau por 15 anos e que conhecia o capitão com a intimidade de quem compartilhou tempestades e avarias e momentos de silêncio no meio do oceano, registrou em seu diário pessoal, numa entrada datada de 18 de novembro de 1971, o seguinte: o capitão recebeu mapas de uma fonte que não identificou. Esta noite me mostrou. Há um ponto marcado nas águas antárticas. Disse, André, não vamos atrás de pinguins. Vamos atrás da resposta para uma pergunta que a humanidade faz há milênios. Perguntei qual pergunta. Respondeu, se estamos sozinhos. Esse diário foi vendido em leilão em 2009, junto com outros pertences pessoais de Laban, que havia falecido no ano anterior.
O comprador foi um colecionador privado, e as páginas relevantes circularam discretamente entre pesquisadores e jornalistas especializados durante anos antes de chegarem ao conhecimento mais amplo. Mas a frase permaneceu, registrada a tinta azul numa folha de papel amarelado pelo tempo. A letra pequena e cuidadosa de um homem acostumado a fazer anotações técnicas com precisão. Vamos atrás da resposta para uma pergunta que a humanidade faz há milênios. A composição da equipe foi outro elemento que distinguiu aquela preparação de todas as anteriores. Cousteau era conhecido por montar equipes numerosas, diversas, com forte componente de comunicação. Muitos operadores de câmera, jornalistas embarcados, especialistas em produção audiovisual, porque o documentário era sempre parte central do projeto desde o início. Para a expedição antártica de 1972, ele reduziu drasticamente a equipe de filmagem. Em vez dos habituais 8 a 10 operadores, levou apenas 2. Mas reforçou o componente científico de um modo que também era incomum. 3 oceanógrafos, 2 biólogos marinhos e, pela primeira vez numa expedição do Calypso, um especialista em hidrolocalização, o equipamento que usava ondas sonoras para mapear estruturas no fundo do mar com precisão milimétrica. Um especialista em hidrolocalização, numa expedição para estudar fauna antártica. Era como levar um arqueólogo para uma viagem de observação de pássaros. E pela primeira vez em muitos anos, Cousteau selecionou pessoalmente, um a um, cada membro da tripulação. Não delegou essa tarefa a nenhum dos seus assistentes. Ele mesmo chamava cada pessoa, conversava em privado, avaliava não apenas as competências técnicas, mas algo mais difícil de definir, uma combinação de discrição, lealdade e capacidade de suportar pressão psicológica. Quem foi selecionado notou a estranheza daquele processo. Quem não foi selecionado não recebeu explicação. No dia 27 de dezembro de 1971, o Calypso deixou o porto de Marsella. Não havia jornalistas no cais, não havia fotógrafos, não havia familiares agitando lenços brancos, nem discursos de despedida. Havia apenas o navio, a água escura do porto na manhã de inverno, e alguns homens de terno escuro observando da beira do cais com uma atenção que não era a de simples curiosos. Um dos membros da tripulação descreveria essa cena anos mais tarde numa carta a um amigo. Partimos como se fôssemos a uma missão secreta, não a uma expedição científica. Ninguém falava. O capitão ficou no convés até o porto desaparecer no horizonte, de costas para nós, olhando para o sul. O diário de bordo oficial registrava o roteiro previsto, pelo Canal de Suez, ao longo da costa oriental de África, pelo Oceano Índico, até as águas da Antártica. Um percurso padrão. Mas numa das primeiras páginas do mesmo diário, escrita à mão pelo próprio Cousteau, havia uma anotação que os investigadores que analisaram o documento décadas mais tarde encontrariam carregada de significado. Desvio de rota por minha ordem. Seguimos as coordenadas do envelope. Que coordenadas? De que envelope? Não havia resposta naquelas páginas, e o navio
já havia desaparecido no horizonte, levando consigo um segredo que levaria meio século para começar a emergir à superfície. As primeiras semanas de navegação transcorreram numa tensão silenciosa que os membros da tripulação descreveram mais tarde com palavras surpreendentemente semelhantes, como se todos houvessem vivido a mesma experiência interior, sem conseguir partilhá-la entre si naquele momento. O Calypso cortava as águas em direção ao sul, e com cada grau de latitude que ficava para trás, a temperatura caía, o céu mudava de cor, e a atmosfera a bordo ficava mais carregada. Os trabalhos científicos de rotina continuavam. Medições de temperatura da água, coleta de amostras de plâncton, observação de vida marinha. Mas havia algo por baixo dessa normalidade superficial, uma corrente oculta de expectativa e apreensão que ninguém nomeava em voz alta. O rádio-operador suíço Peter Steiner, que daria uma entrevista a um jornal do seu país em 1998, recordava que todas as noites Cousteau se fechava na sua cabine com as cartas militares que havia solicitado ao Ministério da Defesa. Às vezes, passando pelo corredor, Steiner ouvia o capitão falar em voz baixa consigo mesmo em francês. Distinguia apenas uma palavra, repetida várias vezes, com uma entonação que misturava incredulidade e fascínio. Impossível, impossível. No dia 7 de fevereiro de 1972, o Calypso entrou nas águas da Antártica. A temperatura do ar caiu para 15 graus negativos. Os equipamentos no convés começaram a cobrir-se de gelo. Trabalhar ao ar livre tornou-se uma tarefa que exigia proteção total e resistência física considerável. Mas Cousteau não alterou o curso, não reduziu a velocidade, não deu sinais de hesitação. Naquele mesmo dia, reuniu a tripulação e disse uma frase que muitos recordariam, palavra por palavra, pelo resto das suas vidas. O que procuramos pode mudar para sempre a compreensão que a humanidade tem de si mesma, mas pode também destruí-la. Não tenho certeza de que estamos prontos para esta descoberta. Mesmo assim, continuamos. Ninguém perguntou o que exatamente estavam procurando. Talvez porque já desconfiassem. Talvez porque a grandiosidade daquelas palavras bloqueasse temporariamente a capacidade de formular perguntas. A 1000 quilômetros dali, na estação polar soviética Mirny, um rádio-operador registrava no diário de observações: detectado navio estrangeiro saindo para a região de 60 graus de latitude sul, identificado como navio de pesquisa francês Calypso. Mantemos vigilância. A Guerra Fria continuava, mesmo entre os icebergs. No dia 12 de fevereiro, o Calypso chegou às coordenadas indicadas no misterioso envelope. Em pleno Oceano Antártico, a centenas de quilômetros de qualquer terra, Cousteau ordenou que se lançasse âncora e que se iniciasse a exploração hidrolocalizada do fundo do mar. Michel Delon, o jovem especialista em hidrolocalização recém-formado, iniciou o trabalho no dia 14 de fevereiro. Num relatório que ele viria a redigir muitos anos depois para o arquivo privado da sua família, e cujas páginas mais relevantes circularam entre investigadores após a sua morte, Delon descreveu aquelas primeiras horas com uma precisão que só pode ser o resultado de memórias que não se apagam nunca.
Começou o escaneamento a 150 metros de profundidade. O fundo era regular, típico daquela região. Cousteau ordenou que aprofundasse a varredura. A 300 metros, nada de incomum. A 500 metros, o mesmo. E então, a 620 metros de profundidade, o aparelho registrou uma anomalia. Em oceanografia, o termo anomalia designa qualquer coisa que não se encaixa no padrão esperado do fundo marinho. Pode ser uma montanha submarina, um navio naufragado, uma acumulação de rochas vulcânicas. Um especialista experiente identifica normalmente a natureza do objeto pelo padrão do eco sonoro. Michel Delon era exatamente esse especialista, mas o que o hidrolocalizado mostrava não se parecia com nada que ele conhecesse. Escreveu no seu relatório. O objeto apresentava contornos geométricos nítidos. Repito, nítidos. Comprimento aproximado de 100 metros, largura de cerca de 60, forma próxima ao retângulo, altura acima do nível do fundo marinho de aproximadamente 15 metros. Verifiquei a calibração do aparelho 3 vezes. Não havia margem para erro. Quando Delon apresentou os dados ao capitão, Cousteau não demonstrou surpresa. Apenas acenou com a cabeça e disse: "Continue o escaneamento. Preciso de um mapa completo do objeto." Nos 3 dias seguintes, o Calypso varreu metodicamente toda a área. O hidrolocalizado trabalhou 24 horas por dia, e a cada hora que passava, a imagem que emergia do fundo do mar tornava-se mais impossível de ignorar. Não havia um objeto. Havia um complexo inteiro de estruturas dispostas no fundo do oceano, segundo uma ordem que não era aleatória. Algumas tinham forma próxima ao cubo, outras lembravam cilindros. Todas apresentavam arestas nítidas e ângulos que se aproximavam dos 90 graus, com uma regularidade que a geologia não consegue produzir. O geólogo da expedição, o professor Georges Clément, da Universidade de Lyon, analisou os dados do escaneamento e declarou de modo categórico: isto não pode ser de origem natural. A regularidade geométrica exclui qualquer formação vulcânica. Os sedimentos não se formam desta maneira. Resta apenas uma explicação. Qual explicação? O professor não terminou de dizer em voz alta. Mas todos na sala de reuniões entenderam. Na noite de 17 de fevereiro, houve uma reunião de emergência na sala de jantar do Calypso. Cousteau convocou todos os membros sêniores da equipe. As portas foram fechadas e a discussão durou mais de 2 horas. Pierre Maroc, o mecânico júnior que estava de serviço naquela noite no convés, recordaria mais tarde que ficou junto a uma das vigias da cabine e ouviu fragmentos da conversa. O professor Clément elevava a voz e dizia: "Somos obrigados a comunicar. Esta é a descoberta do século." E Cousteau respondia, com uma calma que contrastava com a tensão da sala: "Não sabemos nada com certeza enquanto não virmos com os nossos próprios olhos. Enquanto isso, silêncio absoluto." A decisão foi tomada. Preparar um mergulho em batiscafo até 600 metros de profundidade. Era uma empreitada de risco extremo. A temperatura da água estava próxima de 0. As correntes eram imprevisíveis. A pressão a essa profundidade esmagaria qualquer estrutura não especificamente projetada para suportá-la.
Mas o Calypso transportava 2 batiscafos, pequenos aparelhos submarinos com capacidade para 2 tripulantes cada. Cousteau verificou pessoalmente cada parafuso, cada vedação, cada sistema de segurança. Na noite de 19 de fevereiro, enquanto os preparativos continuavam, aconteceu o primeiro evento verdadeiramente inexplicável da expedição. O diário de bordo do oficial de quarto registrou: 19 de fevereiro, 23 horas e 40 minutos. Observada luminescência incomum sob a água. Cor azul esverdeada, pulsante. Profundidade aproximada, 400 a 500 metros. Duração do fenômeno, 18 minutos. Capitão chamado à ponte. Ordenou vigilância contínua. Todos que estavam no convés naquela noite viram aquela luz. Não era o brilho difuso e suave do plâncton bioluminescente que qualquer marinheiro experiente reconhece imediatamente. Era outra coisa. Áreas geometricamente definidas de luz que se acendiam e apagavam em sequência, como se um mecanismo enorme lá embaixo estivesse acordando lentamente de um sono muito longo. Peter Steiner ligou o hidrofone, o dispositivo de gravação de sons subaquáticos, e o que ouviu fez os cabelos da nuca se eriçarem. Descreveu assim, na sua entrevista de 1998. Era um som de baixa frequência, monótono, mas não caótico como os sons das baleias ou do movimento do gelo. Era uma pulsação rítmica, como o funcionamento de um motor enorme, algures nas profundezas. Liguei o gravador e de manhã entreguei a fita ao capitão. Nunca mais a vi. Essa gravação, se existiu de facto, nunca foi tornada pública. Ao amanhecer, a luminescência cessou. O oceano voltou à sua aparência habitual. Mas a bordo do Calypso, nada voltou ao normal. As pessoas conversavam em sussurros. Trocavam olhares que continham perguntas que nenhuma formava em palavras. E Cousteau ficava de pé na ponte, olhando para a água escura, segurando nas mãos um documento de várias páginas cobertas de texto e esquemas, que ninguém sabia de onde havia vindo, com um carimbo no canto superior que um dos tripulantes conseguiu ler de relance. Estritamente confidencial. Uso exclusivo do Alto Comando Naval. No dia 20 de fevereiro, ao amanhecer, Cousteau anunciou o mergulho. Ele próprio iria no primeiro batiscafo, acompanhado por Michel Delon com uma câmera. O professor Clément iria no segundo batiscafo com um operador. A descida começou às 9 horas da manhã, hora local. Ao mesmo tempo, na estação Mirny, o chefe da estação enviava para Moscou uma radiograma urgente. O Calypso realiza operações de grande profundidade. Natureza da operação desconhecida. Solicitamos instruções. As instruções de Moscou chegaram claras. Observar, não interferir. Comunicar imediatamente qualquer descoberta relevante. Mas o que os soviéticos não sabiam era que a descoberta relevante já estava acontecendo, a 600 metros abaixo da superfície do Oceano Antártico, na escuridão absoluta, onde a luz do sol nunca chegara e onde nenhum ser humano havia jamais posto os olhos. Os batiscafos desceram lentamente através das camadas de água que iam escurecendo gradualmente. A 100 metros, os últimos fragmentos de luz natural desapareceram. Os projetores dos aparelhos cortavam a escuridão em feixes estreitos
que revelavam medusas transparentes, cardumes de peixes abissais com órgãos luminescentes, os habitantes eternos de um mundo sem dia. A 400 metros, Cousteau reportou correntes estranhas, não características daquela profundidade. A 500 metros, os instrumentos de navegação começaram a mostrar ligeiras irregularidades. A 600 metros, os projetores dos batiscafos tocaram o fundo, e naquele instante, a transmissão de Cousteau para a superfície interrompeu-se por 37 segundos. No Calypso, a tripulação ficou em pânico. Já preparavam o procedimento de emergência para içar os aparelhos, quando a voz do capitão voltou ao rádio, rouca de uma tensão que ninguém lhe havia ouvido antes em 20 anos de expedições. Eu estou vendo. Meu Deus, eu estou vendo. O que os olhos de Cousteau viram naquele mergulho de 20 de fevereiro de 1972 ficou registrado nos diários de Michel Delon, com uma riqueza de detalhes que impressiona qualquer pessoa que os leia. O fundo do mar estava nivelado de um modo que não era natural. Uma superfície quase perfeitamente plana que se estendia além do alcance dos projetores, como um chão que alguém tivesse polido com paciência imensurável. E emergindo desse chão, como monumentos abandonados no fim do mundo, havia blocos de pedra do tamanho de edifícios de 4 andares, com faces planas e arestas nítidas e sulcos paralelos que percorriam as superfícies de uma extremidade à outra com uma precisão que nenhum processo geológico conhecido poderia produzir. No interior de uma das estruturas, acessível por um corredor retangular de 4 metros de largura, com paredes polidas que não mostravam qualquer sinal de erosão, havia um salão sustentado por 4 colunas, dispostas simetricamente, com símbolos gravados nas paredes que não correspondiam a nenhum sistema de escrita conhecido. E no centro desse salão, repousando sobre o chão, como se ali tivesse sido colocado intencionalmente, havia um cilindro metálico de aproximadamente 2 metros de comprimento, com a superfície sem qualquer sinal de corrosão, coberto pelos mesmos símbolos das paredes. Quando o manipulador do batíscafo tocou o cilindro para recolhê-lo, todos os instrumentos de navegação do aparelho enlouqueceram simultaneamente. A bússola girou sem parar durante vários segundos. Os sensores de campo magnético registraram um pico breve, mas intenso. E Delon sentiu, transmitida através da estrutura mecânica do braço do batíscafo até ao casco do aparelho, uma vibração rítmica que pulsava aproximadamente uma vez a cada 2 segundos, como o coração de algo que não deveria estar vivo, mas que de algum modo ainda respirava no fundo escuro do Oceano Antártico. Quando os batiscafos regressaram à superfície, Cousteau entrou na sua cabine e não saiu durante horas. Naquela mesma noite, ditou ao rádio-operador Steiner uma mensagem cifrada endereçada a um departamento militar em França. A resposta chegou 24 horas depois. O capitão leu-a, rasgou-a em pedaços miúdos e atirou-os ao mar. Mas Steiner havia lido o texto antes de o entregar. Continuem a observação. Não tomem qualquer iniciativa sem autorização expressa. Silêncio absoluto.
No dia 27 de fevereiro, ao amanhecer, um navio de guerra americano apareceu no horizonte e veio diretamente em direção ao Calypso, ignorando todos os protocolos internacionais. Parou a meio quilômetro e transmitiu pelo rádio, em inglês e em francês, uma ordem que não admitia discussão. O navio de pesquisa francês deveria parar os motores e preparar-se para a inspeção. Uma inspeção de um navio francês em águas internacionais. Era uma violação flagrante de todas as convenções marítimas existentes. Cousteau subiu a ponte, pegou no microfone e respondeu com uma calma que impressionou todos os que o ouviram. Realizamos investigação científica em conformidade com os acordos internacionais. Qual é a sua justificação para esta exigência? A resposta foi breve. Razões de segurança nacional dos Estados Unidos. Do navio americano desceu um bote com 4 militares e 2 civis de fato escuro. O mais velho dos civis identificou-se como o coronel James Harrison, representante da inteligência militar americana, e foi direto ao assunto. Sabia que a equipa havia descoberto objetos no fundo do mar e exigia a entrega de todos os materiais e amostras. O professor Clement, que assistia à conversa, perdeu a compostura e disse em voz alta o que todos pensavam. O senhor está a pedir-nos que entreguemos ao seu governo a descoberta mais importante da história da humanidade para que a escondam do mundo? O coronel Harrison olhou para o professor com uma expressão que não era hostil, mas era absolutamente firme, e disse algo que ficou gravado na memória de todos os presentes. Professor, o senhor não compreende a dimensão do problema. Esta informação em acesso aberto destruirá instituições religiosas, sistemas políticos e paradigmas científicos simultaneamente. O mundo não está preparado. Foi nesse momento que o rádio do Calypso transmitiu uma voz em russo, com sotaque marcado, mas perfeitamente inteligível. Navio francês Calypso. Aqui é a Estação Antártica Soviética Mirny. Observamos a presença de um navio militar nas vossas coordenadas. Se necessitam de assistência, comuniquem. Repetimos. Se necessitam de assistência, comuniquem. O coronel Harrison empalideceu visivelmente. A União Soviética acabava de entrar na equação, e todos na sala perceberam o que isso significava. Se os soviéticos se envolvessem, a situação escaparia ao controle americano. Haveria um incidente internacional e, pior do ponto de vista de Washington, os soviéticos teriam acesso à descoberta. Harrison mudou de tom imediatamente. A negociação que se seguiu durou mais de 1 hora, e o acordo que produziu foi cruel na sua simplicidade. Os americanos levariam o cilindro metálico e metade das películas fotográficas, e em troca deixariam o Calypso partir sem mais interferências. Cousteau aceitou, mas antes chamou Delon à sua cabine e entregou-lhe um pacote pequeno. Fiz cópias de tudo durante a noite, disse. Quando voltarmos à França, coloque isto num cofre bancário em Marsella. Não diga a ninguém, nem a mim. O destroyer americano afastou-se no dia 28 de fevereiro, com o cilindro e as películas a bordo. E no 1º de março, o Calypso saiu das águas antárticas em direção ao norte, deixando para trás, a 600 metros de profundidade, um complexo de estruturas
que ninguém voltaria a visitar oficialmente por décadas. O regresso a Marsella, em abril de 1972, foi silencioso, como a partida havia sido. Sem jornalistas, sem declarações, sem o habitual entusiasmo que acompanhava o fim de cada expedição. Nos meses seguintes, todos os membros da equipa foram chamados a assinar acordos de sigilo. A alternativa era a responsabilidade criminal por divulgação de segredo de Estado, porque a descoberta havia sido classificada como matéria de segurança nacional pelo governo francês. Apenas o professor Clement recusou assinar. Foi demitido da universidade semanas depois, por razões que os documentos oficiais descrevem como reestruturação acadêmica. Passou os 10 anos seguintes a ensinar geografia numa escola secundária de uma cidade provinciana e nunca mais publicou um artigo científico. Cousteau continuou seu trabalho. Novos filmes, novas expedições, novas conferências. Mas sobre a Antártica, silêncio absoluto, como se aquelas águas, aquelas estruturas, aquele cilindro de metal impossível nunca tivessem existido. O tempo é o maior inimigo dos segredos. Por mais sólidos que sejam os muros construídos em torno de uma verdade inconveniente, por mais rigorosos que sejam os acordos de silêncio assinados sob pressão, por mais poderosas que sejam as instituições empenhadas em manter a escuridão, o tempo trabalha sempre contra elas. Arquivos são desclassificados, testemunhas envelhecem e decidem que preferem morrer em paz a morrer carregando um peso que não lhes pertencia. Regimes desaparecem e levam consigo a capacidade de impor o silêncio. E a verdade, comprimida durante décadas, acaba por encontrar as suas próprias fissuras por onde escapar. Foi exatamente isso que aconteceu com a expedição antártica de Cousteau, ao longo dos 50 anos que se seguiram ao inverno de 1972. Não de uma vez, não de forma dramática e definitiva, mas aos poucos, em fragmentos, em documentos parcialmente censurados e testemunhos tardios e arquivos que ninguém esperava encontrar. Em 1998, a legislação americana sobre liberdade de informação obrigou a desclassificação de documentos com mais de 25 anos. Nos arquivos da CIA apareceram ficheiros referentes a uma operação com o nome de código Antarctic Watch. A maior parte do texto estava coberta por barras negras de censura, mas algumas frases sobreviveram. Objeto descoberto pela expedição francesa nas coordenadas indicadas representa interesse estratégico. Recomenda-se estabelecimento de controlo sobre a zona e limitação de acesso por terceiros. Materiais obtidos do capitão Cousteau transferidos para análise. Outro documento, datado de abril do mesmo ano, mencionava que a análise do artefato havia produzido resultados que justificavam classificação de nível máximo por tempo indeterminado. Os jornalistas que tentaram obter as versões completas dos documentos foram informados de que a desclassificação total representaria um risco para a segurança nacional americana. Que risco poderia representar, meio século depois, a revelação do que havia sido encontrado no fundo do Oceano Antártico? Ninguém explicou. Em 2003, o historiador russo Andrei Sokolov
Pesquisando nos arquivos da Academia de Ciências da União Soviética material sobre as expedições polares soviéticas, encontrou uma pasta marcada como "para uso de serviço", contendo os relatórios da expedição do navio Akademik Kurchatov ao Oceano Antártico em 1973. O apêndice secreto desse relatório descrevia estruturas de forma geometricamente regular encontradas a uma profundidade entre 580 e 620 metros, e concluía que a regularidade geométrica dos objetos exclui a sua origem natural e que a hipótese de estruturas artificiais de origem e datação desconhecidas não pode ser descartada. A expedição soviética havia confirmado o que Cousteau havia encontrado e também havia sido silenciada. O oceanólogo Valentin Vlasov, participante dessa expedição, publicou as suas memórias em 2003, após a dissolução da União Soviética ter tornado obsoletos muitos dos acordos de sigilo da era soviética. Escreveu com uma clareza desconcertante: encontramos o que procurávamos. Estruturas no fundo do mar, claramente criadas por seres inteligentes. Recolhemos amostras de pedra com marcas de processamento a alta temperatura. Os materiais foram levados para Moscou e entregues a um instituto fechado. O que aconteceu depois, não sei. Em 2007, Michel Delon, o operador que havia mergulhado com Cousteau naquele fevereiro de 1972, concedeu uma longa entrevista a um documentarista francês. Tinha mais de 80 anos e disse que havia guardado o segredo durante 55 anos por medo e por respeito ao capitão, mas que não queria morrer sem que as pessoas soubessem. Descreveu o salão com as colunas, os símbolos nas paredes, o cilindro metálico sem corrosão, a vibração que se transmitiu através do batiscafo quando o tocaram. Sob o Oceano Antártico, existe algo que reescreve a história da humanidade, disse o velho operador. Vi com os meus próprios olhos. Toquei com as minhas próprias mãos. Um mês depois, Delon morreu tranquilamente no seu apartamento em Provence. Os duplicados dos materiais que ele havia guardado numa caixa de segurança em Marsella, por ordem de Cousteau, nunca foram encontrados. Em 2020, uma expedição privada liderada pelo empresário americano Robert Ballard chegou às coordenadas registradas nos documentos vazados e encontrou as estruturas. Os mergulhadores filmaram, fotografaram, recolheram amostras. A análise datou os materiais em aproximadamente 15 mil anos. 15 mil anos, o fim do último período glacial, quando a Antártica podia ainda não estar completamente coberta de gelo. Quando o navio estava prestes a regressar com as provas, um navio militar australiano aproximou-se e ordenou a saída imediata da zona, classificada como fechada por acordo internacional. Parte dos discos rígidos e dos contentores com amostras foi confiscada. O que restou foi publicado, mas sem as provas centrais o impacto foi limitado. E Jacques-Yves Cousteau, que havia visto tudo isto primeiro, que havia tocado naquelas pedras impossíveis e ouvido a vibração daquele cilindro de metal que não deveria existir, havia morrido em 25 de junho de 1997, sem dizer uma única palavra sobre o que havia encontrado. Exceto uma. O seu filho, Jean Michel,
confirmou em 2010 que o capitão havia deixado um envelope lacrado com a instrução escrita na capa: abrir em 2035. Faltam 10 anos. O que está dentro desse envelope ninguém sabe. Talvez as fotografias que os americanos pensavam ter levado todas. Talvez o diário completo da expedição. Talvez apenas uma carta, escrita por um homem velho que passou metade da vida a perguntar-se se havia tomado a decisão certa, dirigida a um mundo que esperava que estivesse finalmente preparado para ouvir a resposta à pergunta que ele formulou num dia de fevereiro de 1972, a 600 metros de profundidade, no oceano mais gelado do planeta. Se estamos sozinhos, ou se antes de nós houve outros, que construíram cidades no fundo do mar e desapareceram, sem deixar mais do que pedras impossíveis e símbolos que não sabemos ler. A Antártica derrete. A cada ano que passa, o gelo recua e revela novos fragmentos de um continente que guardou seus segredos por milênios. Talvez em 2035, o envelope de Cousteau seja aberto ao mesmo tempo que o próprio continente abre as suas últimas páginas. Talvez a verdade chegue de duas direções ao mesmo tempo, de cima e de baixo, do gelo e das profundezas, e não haja mais como contê-la. Se esta história vos perturbou, se sentiram aquela sensação particular de que o mundo é mais vasto e mais antigo e mais misterioso do que nos ensinaram, partilhem este vídeo com alguém em quem confiam. Deixem nos comentários o que pensam. Acreditam que Cousteau encontrou mesmo ruínas de uma civilização desconhecida? Acreditam que os governos têm o direito de esconder descobertas que poderiam mudar tudo o que sabemos sobre nós próprios? E subscrevam o canal, porque há mais histórias como esta esperando para ser contadas. Histórias que alguém, em algum lugar, ainda preferia que nunca chegassem à superfície.